Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, né? Aqui pelo preparatório Paz UEM e Enem, ok? Hoje, instrumentos ópticos e óptica da visão. Então, ficar ligadinho, muita dica bacana, né? Papel, caneta, faça suas anotações, respondam as questões juntamente comigo, certo? Que isso aqui é um preparatório para que vocês consigam aí, né, mais uma ajuda, né? Para que vocês consigam ter sucesso aí nas provas da UEMA, do Enem e também outros vestibulares, tá ok? Então, ficar ligadinho aí, vamos para a primeira questão, né? Então, a primeira questão, questão do Enem. Nós temos o seguinte, ó. Os olhos humanos, normalmente, têm três tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, né? Um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura, né? Então, nós temos a figurinha aí, não é? Nós temos, né, os tons vermelhos, né, que ele fala no texto, os tons verdes e os tons azuis, e nós temos ali essas misturas, né? Vermelho com verde, nós temos o amarelo, né? O vermelho com azul, o magenta, o azul com verde, o ciano, né? E a mistura de todas elas, nós temos ali o branco. Então, continuando com o texto. A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com dois voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com um caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que eles são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão, né, os dois voluntários identificarão a mesma cor. Letra A, vermelho, letra B, magenta, letra C, amarelo, letra D, branco, né, ou letra E, azul. Então, vamos lá. Então, vou trazer para cá a figura para poder a gente comentar, né? Então, nós temos aqui, ó, esse grande grupo que é o vermelho. Aí nós temos aqui esse grande grupo que é do azul, ok? E nós temos aqui esse grande grupo que é do verde, né? Então, aqui, ó, vermelho, verde e o de baixo, que é o azul. Então, entre eles, nós temos aqui, ó, amarelo, vou botar aqui em cima, o amarelo, o magenta, certo? E o ciano. E no centro, o branco. Pronto. No centro aqui nós temos o branco. Então, deixa eu só ajeitar aqui esse N, pronto. O branco. Então, quem tem ali aquele caso severo, né, de protanopia, então, né, quem tem a protanopia não consegue ver tons, não é? A ausência, né, de receptores da cor vermelha. Então, quem tem esse tipo de daltonismo não consegue ver os tons de vermelho. Tá certo? Não consegue ver os tons de vermelho. Aí nós temos aí nas opções. Letra A, né? Nós temos uma pessoa, né, no teste. Dois voluntários, uma pessoa que não tem, né, nenhum tipo de daltonismo, então ele consegue ver todas as cores normais, e outros que têm esse caso de protanopia, certo? Lembrando que daltonismo, né, quem tem um daltonismo não consegue identificar algumas cores,
certo? Então tem ali essa deficiência, né, dos cones, né, dos 3 tipos de cones e bastonetes que são responsáveis por essa percepção de cores, tá ok? Então quem tem um daltonismo não consegue perceber algumas cores. Aí vai depender também desse espectro do daltonismo, né? Quais são o tipo de cores que não consegue perceber. Mas enfim, a pessoa que tem a visão normal, né, sem daltonismo, ela consegue perceber todas as cores. Quem tem a protanopia, que é um tipo de daltonismo, não consegue ver os tons de vermelho, certo? Então vamos lá. Então, quais são as das cores que estão aí que eles vão conseguir identificar, né, iguais? Letra A, o vermelho, certo? Totalmente ao contrário, ele não vai conseguir ver o vermelho de forma nenhuma. Quem tem o daltonismo não consegue perceber o vermelho de forma nenhuma. Então não pode ser a letra A. Então ele não consegue ver o vermelho. Ele também não vai conseguir ver o quê? A mistura do vermelho com o azul. Certo? Não consegue ver essa mistura. Então quando se mistura o vermelho com o azul, ele vai conseguir ver somente o azul. O resultado da mistura ele não vê. Então ele também não consegue ver o magenta, que é o caso da letra B, certo? Ele também não consegue perceber o amarelo. Por quê? Porque é a mistura do vermelho com o verde, certo? Quando misturar o vermelho com o verde, como ele não consegue ver vermelho, tudo para ele vai ser verde, certo? Então, bem aqui nessa junção dos dois, é como se não tivesse o vermelho. Então ele consegue ver só o verde, tá certo? Então, a figura, né, da percepção de quem tem esse tipo de daltonismo vai ser o seguinte, certo? Vai ser o seguinte, ó, é como se tivesse aqui, ó, o verde e aqui o azul. O que ele consegue é ver só isso, ó. É o verde e o azul. E a mistura deles, que é o ciano, né? É isso que ele vai conseguir ver. Porque a faixa do vermelho para ele não existe. Então ele não vai conseguir ver o amarelo também, tá certo? E o branco? Para formar o branco não tem que ter a mistura aqui do verde, do vermelho e do azul, só que para ele não tem um vermelho. Então ele também não consegue perceber o branco. Ele só vai conseguir perceber qual cor dessas que estão na opção vai ser a cor azul, certo? Só consegue perceber a cor azul. Então a resposta da primeira questão é a letra E. Só consegue perceber a cor azul, tá ok? Viram como é simples? Bem facinho, né? Então vamos lá para a questão 2. Então na questão 2 diz o seguinte, ó. Algumas crianças, ao brincarem de esconde-esconde, tapam os olhos com as mãos, acreditando que, ao adotarem tal procedimento, não poderão ser vistas. Essa percepção da criança contraria o conhecimento científico. Por quê? Para serem vistos, né, os objetos, letra A, refletem partículas de luz, que são os fótons, né, que atingem os olhos. Letra B, geram partículas de luz, são os fótons, convertidas pela fonte externa. Letra C, são atingidos por partículas de luz, fótons, emitidas pelos olhos. Letra D, refletem partículas de luz que se chocam com os fótons emitidos pelos olhos. E letra E, são atingidos por partículas de luz emitidas por uma fonte externa e pelos olhos, certo? Então vamos lá. Então essa questão dá para resolver aqui. Questão 2, certo? Questão 2. Então, as crianças estão lá brincando de esconde-esconde e, para não serem vistas, elas acabam tapando os olhos, né? Tá ok? Isso por quê? Segundo elas, elas acreditam que, por isso, elas não conseguem ser vistas, né? Bom, tem até uma teoria grega, certo? De que a gente só consegue ver as coisas porque os nossos olhos emitem uma espécie de luz, essa luz ela incide nos objetos e retorna até os nossos olhos, certo? Que é um conceito errado, não acontece desse jeito. Por que a gente consegue ver as coisas? A gente consegue ver as coisas, primeiro,
né? Porque os nossos olhos têm a condição, né, de receber luz, certo? Consegue recepcionar a luz vinda de alguma fonte. Que fontes são essas? Pode ser uma fonte primária ou pode ser uma fonte secundária, ok? A fonte primária, para quem não lembra, é aquela fonte que consegue criar, emitir luz própria, certo? E a secundária é aquela que não emite luz própria. Ela não tem a capacidade de criar luz, mas ela tem a capacidade de refletir a luz. Um exemplo disso, o Sol, vamos pegar um exemplo clássico. O Sol é uma fonte primária, porque ela consegue emitir luz que ela mesma produz. A Lua é uma fonte secundária, porque ele não cria luz, mas ele reflete a luz. Então a gente consegue ver a Lua porque a luz do Sol é refletido pela Lua, tá certo? Então, essa é a diferença básica entre eles, tá ok? Então a gente só consegue visualizar as coisas porque nós temos, né? Vamos pegar aqui um objeto qualquer, certo? Um objeto qualquer. Esse objeto ele só consegue ser visto porque nós temos a luz que vem de alguma fonte que incide sobre esse objeto e esse objeto acaba refletindo, não é, de forma difusa essa luz. Ok? Então a gente só consegue ver os objetos porque esses objetos que não geram luz, eles acabam refletindo a luz, certo? Por exemplo, uma criança, né, um ser humano, ele consegue emitir luz própria? Ele consegue criar luz própria? A resposta é não. Nós não temos a capacidade de criar, de emitir luz própria, certo? Nós só somos vistos porque nós refletimos a luz, certo? Então vocês só estão conseguindo me visualizar pela tela da sua TV, ou do seu computador, ou do celular, porque aqui no estúdio eu tenho luz, né? Tem bastante luz, então essa luz, né, que vem de várias fontes, não é só de uma, vem de várias fontes, elas estão incidindo sobre o meu corpo e estão refletindo em todo o ambiente, inclusive para a lente da câmera que está aqui captando essa luz. Tá ok? Então a luz, ela bate no meu corpo e reflete para vários cantos do estúdio, inclusive para a câmera, né, que está aqui à minha frente. A mesma coisa acontece com o quadro. Vocês só conseguem visualizar o quadro porque a luz está incidida pelo quadro, está refletindo em todo o estúdio, inclusive para a câmera que está aqui à nossa frente. Tá ok? Se não tivesse nenhuma fonte de luz dentro do estúdio, essa câmera conseguiria captar, né, a minha imagem e a imagem do quadro? A resposta é não. Tá ok? A resposta é não. Certo? Se tivesse um ambiente totalmente escuro, sem nenhuma fonte de luz, a câmera ela não tinha capacidade de captar essas imagens. Por quê? Porque a imagem que vai chegar até a câmera só consegue ser feita, né, por conta da luz, por conta do reflexo, né, da luz que vem de alguma fonte, certo? Então, você só consegue ver as coisas que estão aqui, certo? Só consegue me ver, o quadro, a intérprete, porque tem luz, certo? Se estivesse totalmente escuro, não conseguiria ver. Assim funcionam os olhos, né? Os olhos, né? O olho humano funciona desse mesmo jeito, certo? A gente consegue ver as coisas que emitem luz própria, né? O sol, uma lâmpada, quando você, né, liga a lâmpada, né? Quando você acende a lâmpada, você acende uma vela, por exemplo, tá ok? Então ele vai emitir luz própria, certo? Mas as demais coisas que não têm a capacidade de criar luz própria, certo? Você só vai conseguir ver porque ela reflete luz de algum local, certo? Se não tiver nenhuma fonte luminosa próxima, o ambiente for totalmente escuro, você não vai conseguir enxergar, certo? O olho humano não tem essa capacidade, apesar de que alguns animais têm a capacidade, né, de conseguir enxergar no escuro, mas o olho humano não tem essa capacidade, tá certo? Então,
Por exemplo, a letra B fala assim, ó, geram partículas de luz, né, convertida pela fonte externa, certo? Então, o corpo humano ele não gera fonte de luz, certo? A criança, não é, ele não gera luz. Não é uma fonte primária, é uma fonte secundária, certo? Letra C, ó, são atingidos por partículas de luz, que são fotos emitidas pelos olhos. Não, certo? Acabei de falar no início que os nossos olhos, eles não têm a capacidade de gerar luz, entendeu? Isso não acontece. Apesar de que, em algum momento da história humana, acreditava-se que a gente só conseguia enxergar porque os nossos olhos, eles emitiam uma espécie de luz e retornava até eles, certo? Incidia no objeto e retornava, certo? Mas isso não é verdade. Letra D. Refletem partículas de luz, ok, refletem, que se chocam com os fótons emitidos pelos olhos. Mais uma vez, os nossos olhos não emitem luz. Então, ele está dizendo que existe uma reflexão, né, que vem desses objetos, e essa reflexão, esses raios refletidos, eles se chocam com os raios que são emitidos pelos nossos olhos. Isso não é verdade. Letra E. São atingidos por partículas de luz, né, que são os fótons, emitidas pela fonte externa e pelos olhos, né? Então, a letra D e a letra E, eles falam basicamente a mesma coisa, né? Ou a letra E e a letra B também estão falando a mesma coisa, que não são verdade. Então, a letra A. Então, uma criança, ela consegue ver a outra, né, brincando lá de esconde-esconde, porque a luz é refletida, não é? Ela é refletida, e esses raios refletidos atingem os olhos, né? Atinge o olho humano, ok? Então ele só consegue ver porque a luz reflete e, né, esse reflexo acaba incidindo aí no olho humano, tá certo? Então a resposta da segunda é a letra A. Okay? Segunda, letra A. Ok? Vamos para a questão 3. Questão do Enem, né? Diz assim, ó. A maioria das pessoas ficam com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção, né? O povo Moken, que habita a costa da Tailândia, né, que é essa exceção. Essas características se devem principalmente à adaptação, né, à adaptabilidade dos olhos à plasticidade do cérebro. O que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostram, né, que as pupilas, né, de olho dos indivíduos Moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. Vamos lá. A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição. Letra A. Da intensidade luminosa incidente na retina. Letra B. Da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila. Letra C. A intensidade dos feixes luminosos em uma direção, né, por polarização. Letra D, do desvio dos feixes luminosos refratado no interior do olho. E letra E, das reflexões dos feixes luminosos no interior do olho. Certo? Então vamos lá. Bom, então esse povo, né, o povo Moken, lá da Tailândia, eles têm essa capacidade de conseguir enxergar, né, embaixo d'água, que é uma coisa que a gente não consegue fazer, né, justamente porque acaba irritando, né, os nossos olhos. E eles conseguem fazer isso. Então eles conseguem fazer isso porque o olho ele vai se adaptar, né? Toda é uma questão de adaptação e treinamento, bem como o texto fala, tá certo? E isso acontece por quê? Certo? A letra A fala sobre a intensidade luminosa incidente na retina. E isso não é verdade, porque embaixo da água essa intensidade luminosa ela é bem menor, certo? Então ali ele não conseguiria enxergar tão bem, né? Letra B. A difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila, certo? Então essa difração de feixes luminosos, ela também não desta forma, ela também não é responsável por isso, né? A letra C, a intensidade de feixes luminosos
na direção de polarização também não é verdade, então a resposta é a letra D, né? Do desvio dos feixes luminosos refratados para o interior do olho, né? Lembrando que o nosso olho ele também tem uma lente, né? Que nós chamamos de cristalino. Então acontece aí esse desvio, tá ok? Então a resposta está 3, letra D, e ficamos por aqui e até a próxima. Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física aqui pelo preparatório, né? Paz UEMA e Enem, né? Na aula de hoje, nós vamos responder, né, e comentar as questões de ondulatório, certo? Então, ele de sempre, né? Papel, caneta, faça suas anotações e respondam as questões aqui juntamente comigo, né? A gente vai fazer uma análise geral da questão, né? Comentar o conteúdo de ondulatória dentro das questões e responder, né? Então vamos lá para a primeira questão, né? Questão do Enem. Tem o seguinte: o sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, certo? Mas de comprimentos diferentes, conforme a figura, né? Então você consegue ver a figura que tem barras maiores e barras menores, né? Ok? Considere F1 e V1, respectivamente, como frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido, certo? Pela barra de menor comprimento. E F2 e V2 são essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento. A relação entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são respectivamente. Então tem aí as relações de frequência e de velocidade, tá certo? Bom, então vamos lá, né? Então essa questão, esse tipo de questão, certo? É uma questão de ondulatória, mas a gente cai dentro de uma áreazinha, né? Que vai falar sobre a questão dos sons emitidos, né? De acordo com as barras, de acordo com o corpo e por aí vai, né? Com os tubos, tá certo? Então vamos ver algumas características aqui das ondas, ok? O primeiro caso, né? As ondas elas podem ser divididas em ondas que nós chamamos de ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Então, qual a diferença entre elas? Bem simples, ok? Uma onda mecânica, certo? Ela só consegue se propagar em um meio material. Ok? Só consegue se propagar em meio material. Uma onda eletromagnética, ela consegue se propagar em meios materiais e também em meios não materiais. Certo? E também em meios não materiais. Ok? Qual a diferença entre um meio material e um meio não material? É bem simples a gente entender, certo? O meio material é aquele que tem a matéria, certo? Que existe algum tipo de matéria, ok? Primeiro, o que é matéria? Certo? Para a gente poder aqui conseguir ancorar esse conceito. Matéria, certo? É tudo aquilo que tem massa, né? E ocupa um lugar no espaço. Isso que nós chamamos de matéria, tá ok? Existem locais em que nós temos essa matéria em grande quantidade. O exemplo é o local em que nós estamos e que vocês também estão aí, ok? Nós temos o ar, certo? Então, esse ar é o meio material, ok? E existem locais em que essa matéria ela é muito rarefeita ou ela não existe. Um exemplo disso é o vácuo, né? Fora da nossa atmosfera, fora do nosso planeta. Então, quando nós estamos, né, quer dizer, nós não, né? Quando os astronautas estão lá no espaço, ok? Esse local, ele é um local em que não tem matéria, ok? Não tem matéria. Ou a matéria é muito rarefeita, né? Muito difícil de se encontrar. Então, esse é o meio não material, certo? Bom, um exemplo de onda mecânica é o som,
certo? Porque uma onda mecânica, ela só consegue se propagar em um meio material, ok? Através, não é, da compressão e da rarefação, né? Que no caso é um meio elástico, né? Por causa da elasticidade dessa matéria. Já uma onda eletromagnética, o exemplo que eu posso dar para vocês é a luz, ok? A luz é uma onda eletromagnética, porque ela consegue se propagar no meio não material, ok? Consegue se propagar no meio não material. Então, como é que a luz do Sol chega na Terra? Justamente porque a luz é uma onda eletromagnética. Por isso que ela consegue chegar até aqui a Terra, ok? Então ela consegue se propagar nesse meio não material, ok? No caso da questão, nós estamos falando da onda mecânica, né? Porque ali nós temos o som, ok? Bom, uma outra situação que a gente pode ver das ondas, a gente pode comentar aqui, né, nessa parte ondulatória, vai ser quanto a sua propagação, de que forma que ela vai se propagar, tá certo? Por exemplo, as ondas elas podem se propagar de forma longitudinal ou transversal. Achei? Qual a diferença entre eles? Uma onda longitudinal, aqui eu vou ilustrar com um desenho. Uma onda longitudinal, por exemplo, eu tenho um tubozinho, aqui é um tubo, em que esse tubo nós vamos, por ele vai passar o som, por exemplo. Então, o comportamento que a gente vai encontrar nesse tubo, de uma onda longitudinal, é o seguinte, é que as moléculas de ar, meio material, ora elas estão bem próximas e horas elas estão distantes. Aí depois, ficam bem próximas e depois distantes. Depois próximas e por aí vai. Então elas seguem um padrão. Ok? Então elas seguem um padrão. Então esse padrão é que vai dar ali a continuidade dessa onda. A gente vai saber que ali tem a propagação de uma onda. Ok? Então, nós temos os pontos de compressão das moléculas e os pontos de rarefação, Horas estão comprimidas e horas estão separadas, Estão próximas e estão separadas. Então, esse padrão é que dá essa onda chamada de onda longitudinal. O exemplo é o som e o exemplo que está acontecendo aí na questão, A figura lá, esses tubozinhos aí, certo? Essas barras metálicas, elas são ocas por dentro. Então, ela simula essa situação. Uma onda transversal, certo? É aquela onda, por exemplo, uma onda em uma corda, ok? Então ela vai fazer isso aqui, Então essa é uma onda transversal, certo? Então, por exemplo, você pegar uma corda, e emitir uma onda, a corda de um violão, entendeu? Então, a onda que se propaga lá é uma onda transversal. Bom, então, tecnicamente falando, uma onda longitudinal é quando eu tenho vibração, e propagação. Então, esse aqui de baixo. Propagação, ok? E nós temos aqui vibração. Ok? Perceba que são paralelos. São paralelos. Numa onda transversal, as coisas mudam. Eu tenho vibração e propagação. Então, a vibração, ela é na vertical, vibração e propagação. Certo? Então, essa é a diferença entre eles. Então, o som, por exemplo, é uma onda longitudinal, que é o que vai acontecer aí. Aí nós temos algumas relaçõezinhas de frequência e velocidade, certo?
A velocidade de uma onda, ó. Então, a velocidade de uma onda, ela é calculada da seguinte forma, ó. Então, velocidade de uma onda vai ser, ó, comprimento de onda vezes a frequência. O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é o tamanho da onda, ok? Então, se eu pegar uma onda aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma onda qualquer. Então, eu vou pegar aqui o eixo. Pronto. Então, essa é a propagação de uma onda, certo? Então, se eu pegar essa distância que vai de onde a onda começa, ela passa de novo pelo ponto zero, ó, muda de fase e chega aqui, ó. Então, este comprimento é o que nós chamamos de comprimento de onda, que é o tamanho da onda. Pode ser calculado também, né, pela distância entre duas cristas, né, que é o ponto mais alto da onda. Isso aqui também é um comprimento de onda. E a frequência é a quantidade de repetições que nós vamos ter de um fenômeno. Que fenômeno é esse? A onda. Ó. Percebam o seguinte, ó. Eu tenho a onda, que é esse comprimento, e ele vai se repetindo, né, nessa propagação. Então vai ser a quantidade de repetições que nós vamos ter, e isso em um intervalo de tempo, né, em um período determinado. Então essa é a frequência. Então velocidade é comprimento de onda vezes a frequência, certo? Então nós temos essa relação entre velocidade e frequência, né, que são grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Bom, então esse comprimento de onda, né, as unidades dele é o hertz, quer dizer, desculpa, né, é o metro, dado em metro, e a frequência é dado em hertz. Esse hertz é o mesmo que 1 sobre segundo, tá certo? Logo, a velocidade vai ser metros por segundo, né? Então, a unidade da velocidade, metro por segundo. Tá ok? Bom, então vamos para a questão. Né? Então, a questão, ele fala sobre essa relação entre os comprimentos. Então, ele fala aqui, ó. Comprimento 1 comprimento 1. Esse comprimento 1, tá certo? Ele é a barra menor. Então nós temos, ó, frequência 1 e velocidade 1. No caso do comprimento 2, é a maior, não é isso? Então nós vamos ter, ó, frequência 2 e velocidade 2. Então vamos lá para as alternativas, né? Então na alternativa nós temos o seguinte, ó, frequência 1 é menor do que a frequência 2 e velocidade 1, né, é menor do que velocidade 2. Letra B, frequência 1 menor do que frequência 2 e as velocidades são iguais. Né? No 3, frequência 1, né, menor do que a frequência 2 e velocidade 1 maior do que a 2. Né? Letra D, frequência 1 maior do que a 2 e as velocidades iguais. E a letra E, frequência 1 maior do que a frequência 2 e velocidade 1 maior do que a velocidade 2. Bom, gente, para esse tipo de questão, em que nós vamos ter esses tubozinhos, certo? Esses tubozinhos aí, tamanhos diferentes, esses tubos são ocos, certo? E nós vamos ter esse som emitido. Lá nós vamos ter uma situação em que nós chamamos lá de harmônicos, certo? Que são esses harmônicos, dado por uma equaçãozinha, que é o comprimento igual a N, comprimento de onda, dividido por 4, para saber ali quais são as relações de harmônicos. Então nós vamos ter a seguinte resposta, né? No caso, como o comprimento 1 é menor do que o 2, então a frequência 1, ela com certeza vai ser maior do que a frequência 2. Então essa é a primeira relação que nós vamos ter. Então nós já eliminamos ali a letra A, B e C, tá certo? E a relação das velocidades. Como se trata desses tubos sonoros, as velocidades 1 e 2, elas serão iguais, ok? Então a resposta nós vamos encontrar lá na letra D,
certo? Então vamos para a questão 2. No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, né? Castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom de verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o careteno, de coloração amarelo alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões azul, né, e do vermelho. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons, certo? E as vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz, desde o azul até o verde. Neste caso, a luz refletida pelas folhas, que mantém antocianinas, aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho, alaranjado. Então nós temos aí os gráficos, né, para explicar, né, o espectro de absorção na região visível. Então nós temos ali a relação de clorofila e antocianina, né, juntamente com o comprimento de onda. Então percebo, na medida que um diminui, o outro aumenta, né? Então nós temos essa relação, a diminuição de um e o aumento de outro. E nós temos ali a outra relação de cores complementares, né? Quanto ali ao seu comprimento de onda, né? Então nós temos ali a de 400 a 430, comprimento de onda, né? Em nanômetros. A cor é violeta, de 430 a 480. É o azul, não é isso? De 480 a 560 o verde, de 560 a 590 o amarelo, 590 a 630 o laranja, né, o alaranjado, 630 a 750 o vermelho, certo? Bom, aí vem a pergunta, né? Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Letra A, entre violeta e azul. Letra B, entre azul e o verde. Letra C, entre o verde e o amarelo. Letra D, entre amarelo e laranja. E letra E, entre o laranja e o vermelho, né? Então, vamos lá. Então, nós temos essa relação das antocianinas, né? Que vão absorver ali a luz desde o azul até o verde, né? Então, nós temos essa relação aí dessas cores, né? Tá ok? Bom, então a relação que nós vamos ter, dentre essas moléculas, né, quanto à emissão da luz, ela vai depender justamente desse quadro de absorção, né, do clorofila e da antocianina, tá ok? Então nós vamos ver ali qual é a relação de comprimento de onda, né? Por exemplo, entre 400 e 500 eu tenho uma grande quantidade de clorofila, ok? Uma grande quantidade de clorofila. De 500, né, de próximo de 500 até os 600, eu tenho uma grande quantidade de antocianina, né? Então você consegue ver no quadro bem, né? Deixa eu apagar aqui esse lado. Certo? Bom, então por que essa questão ela aparece aqui na ondulatória? Lembrando que luz, como foi falado anteriormente, a luz ela é uma onda, né? Uma onda eletromagnética. E a gente consegue ver essa luz, né, a luz visível, através de um espectro. Nós chamamos isso de espectro eletromagnético. Então, dentro desse espectro eletromagnético, que tem raio-x, que tem raio gama, que tem ondas curtas, né, que tem ondas de rádio, né, que nós chamamos de micro-ondas, que tem o infravermelho, que tem o ultravioleta, certo? Nesse intervalo nós temos a luz visível, aquilo que a gente consegue ver, né, que são aquelas coresinhas do arco-íris, são as setes, né? Nós temos ali vermelho, alaranjado, o amarelo,
o verde, o azul, o anil e o violeta. São as 7 cores, tá certo? Então, dentro daquilo que nós estamos olhando aqui, a gente consegue ver aí alguma dessas cores, né? Começa do vermelho, ó, comprimento de onda bem alto, né? De 750 a 630, né? Quer dizer, de 630 a 750. E vai até o violeta, né? Quando eu tenho um comprimento de onda bem baixo, mas a frequência é muito alta, tá ok? Então, dentro dessa faixa aí, que vai do 400 até o próximo ao 500, certo? Eu tenho uma grande concentração de clorofila. Vai ser justamente nessa faixa, tá certo? Aqui, ó, de 400, né, até próximo do 500, né? Nós temos essa grande quantidade de clorofila, então ali nós vamos ter, tá certo, esse espectro visível do caroteno. Então, a resposta, a letra A, que vai ser entre o violeta e o azul, ok? Então, com essa questão, finalizamos a aula de hoje e até a próxima. Fala galerinha, aqui é o professor Celso Almeida, mais uma vez da plataforma Gonçalves Dias. E esse aqui é o preparatório do PAIS-UEMA Enem. A gente vai agora revisar mais o conteúdo de biologia, tá? Esse conteúdo agora que a gente vai revisar é o sistema respiratório, pessoal. Então prestem bastante atenção, tá? Que tem algumas informações que podem te confundir na hora de responder essas questões do Enem ou também do PAIS-UEMA, tá? Essa primeira questão, ela diz o seguinte: a hipóxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição do oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar. Esse mal-estar ele vem aqui, ó, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc. Ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Então, quando eles praticam atividade física em altitudes elevadas, eles sentem esse mal-estar aí, tá? Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada. Então, HbO2 significa a hemoglobina oxigenada. Então, acontece uma diminuição dessa hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue, conforme a reação. Vamos aqui ver essa reação. Nós temos aqui, ó, Hb é a hemoglobina em meio aquoso. Então, quando ela reage com oxigênio, também em meio aquoso, ela vai formar a hemoglobina oxigenada. HbO2 é a hemoglobina oxigenada. Essa reação, como vocês podem observar, ela é reversível, tá? Ela pode tanto ser no sentido da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, tá? Porque o oxigênio e a hemoglobina estão o tempo todo se separando, tá? A alta concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa de quê, gente? A alteração, na verdade, tá? A alteração dessa concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa de quê? Então, ele está falando ali do mal das alturas, né? Da hipóxia. Essa hipóxia, como ele acabou de mencionar, é por conta da diminuição dessa hemoglobina oxigenada. Então, ele quer saber por que tem essa diminuição. Gente, vamos relembrar aqui um pouco sobre o sistema respiratório, tá? Olha só, nós temos dois tipos de respiração, tá, gente? Tem a respiração pulmonar, que é aquela que a gente já está acostumado, que é essa que você enche o pulmão e libera o ar do pulmão, né? E tem esse outro tipo de respiração, que é a respiração celular, tá? Na respiração celular acontece o quê? A célula, ela precisa quebrar uma molécula de energia. Essa molécula de energia, por exemplo, é um carboidrato. Então, ela tem que reagir essa molécula com oxigênio. Então, como é que ela vai conseguir fazer isso? Recebendo o oxigênio que vem da onde? Da respiração pulmonar. Quando ela recebe esse oxigênio que vem da respiração pulmonar, ela consegue quebrar essa molécula em partículas menores, que é o gás carbônico, e a água, e consegue liberar o que, gente? Consegue liberar energia, que ele transforma em moléculas de ATP.
Então, a respiração celular, ela é justamente uma maneira que o organismo tem de conseguir quebrar as moléculas energéticas que são disponibilizadas no organismo. Então, essa respiração que a gente absorve o oxigênio, ela é importante para que o oxigênio vá até a nossa corrente sanguínea e chegue nas nossas células para que elas possam utilizar esse oxigênio para quebrar as moléculas energéticas. Então, esses são os dois tipos de respirações, tá? Agora, falando um pouco da respiração pulmonar. O ar que a gente vai absorvendo, ele tem um trajeto, né? Ele segue um trajeto. Então, vamos aqui um pouco para o trajeto do ar no nosso sistema digestório. Então, o ar ele chega aqui nas narinas, tá? Ele passa aqui pela cavidades ou fossas nasais, que fica aqui, ó, nessa região, tá? Depois vai para a faringe, olha aqui, ó. Depois vai para a laringe, aqui, ó. E aí ele segue para a traqueia, que é esse tubo aqui, ó, tá? Passa para os brônquios. Os brônquios é quando a traqueia ela se divide em dois aqui, ó, nessa região. Então nós temos aqui os brônquios. Esses brônquios eles se subdividem em canais ainda mais finos, que nós chamamos de bronquíolos, e aí até chegar nos alvéolos pulmonares, tá? É o local final onde o ar chega. Então, aqui, vendo de uma maneira mais detalhada, nós temos aqui, ó, novamente, as fossas nasais ficam mais para cima, mas nós temos aqui a traqueia, essa aqui nós chamamos de árvore respiratória, tá? É a traqueia, e perceba que na traqueia tem tipo um anel de cartilagem, tá? Para poder manter essa traqueia expandida, para que o ar possa circular livremente, tá? Então, nós temos a traqueia que se divide aqui, ó, nessa região, e nós chamamos essas divisões aqui de brônquio. Nós temos o brônquio esquerdo, tá? E o brônquio direito. Os brônquios se subdividem formando os bronquíolos, tá? Até chegar nas porções finais, onde nós vamos encontrar aqui, ó, os alvéolos pulmonares. Aqui essa é uma imagem mais detalhada para você entender melhor. E perceba que nos alvéolos nós temos aqui, ó, os vasos sanguíneos passando aqui nesses alvéolos, para que o oxigênio que está chegando dos pulmões possa passar para a corrente sanguínea. E aí como é que isso acontece, né? A gente vai já ver. Então, aqui nós temos, nas cavidades nasais, nós vamos ter o aquecimento, a filtração, a umidificação do ar, a percepção de cheiros, tá? E aí, pessoal, das cavidades nasais, o ar ele vai para a faringe, tá? A faringe, olha aqui, ó, que é as cavidades nasais, onde vai acontecer tudo isso aqui, aquecimento, filtração, umidificação e percepção dos cheiros. Das cavidades nasais, nós vamos aqui para a faringe. A faringe, ela se subdivide em três. Nós temos a região da faringe, que fica localizado na região nasal, que nós chamamos de nasofaringe. Nós temos a região da faringe que fica localizada na parte da boca, próximo na região da boca, tá? Que nós chamamos de orofaringe, essa partezinha que está destacada em verde. E aqui nós temos a região da faringe localizada na região da laringe. E aí nós temos a laringofaringe, tá? E aí, depois da faringe, o ar ele vai para a laringe. Então, na laringe é onde você vai encontrar aqui, pessoal, ó, as cordas vocais. Veja, então o que são as cordas vocais? São pregas musculares, né? Que quando ela se fecha assim e o ar passa entre essas pregas, elas vão vibrar. E aí fazendo com que o indivíduo possa emitir o som da voz, por exemplo, tá? E os tons desses sons, eles são modificados de acordo com a contração dos músculos aqui, das cordas das pregas vocais, tá, gente? Então, depois da laringe, nós temos o ar, ele vai para a traqueia, que é aquele tubo um pouco mais alargado aqui, cheio de anéis cartilaginosos, né? Anéis feitos de cartilagem. Lá no interior da traqueia, na parede interna da traqueia, você vai perceber que é cheio de pelinho, não é pelo, tá, gente? Na verdade, são chamados de cílios. Esses cílios, eles se modificam, eles se movimentam, na verdade, para promover o transporte do muco. Esse muco que é produzido, né, dentro da traqueia, ele se mistura com as partículas do ar.
Você sabe que o ar ele é sujo, é cheio de poeira. Então, quando a gente respira, né, esse ar trazendo essas partículas, ele bate contra as paredes da traqueia e as partículas elas se grudam com o muco que é produzido na parede da traqueia. E esse muco ele é transportado até a região das fossas nasais para poder limpar, né, a árvore respiratória, que é por onde circula o ar, ok? Então, nós temos aqui a traqueia, que se subdivide formando os brônquios, tá? Os brônquios são essas subdivisões aqui, ó. E aí nós temos esses brônquios, eles vão se subdividir formando os bronquíolos até chegar nos alvéolos. Nós temos aqui o processo de ventilação pulmonar, né? Na hora que ocorre o processo de respiração pulmonar ou ventilação, nós temos alguns eventos acontecendo. Você sabe que quando a gente respira tem a inspiração, que é quando o ar entra, e a expiração, que é quando você esvazia os pulmões. Então, o que acontece quando ocorre a inspiração, que é quando você enche o peito de ar, né, os pulmões de ar? Então, o que acontece? As costelas, elas se levantam, o diafragma, ele vai se contrair. O que é o diafragma? Esse músculo aqui, que é exclusivo, é uma característica exclusiva dos mamíferos, né? Ele fica logo abaixo dos pulmões. Então, quando você enche o peito de ar, o que acontece? Ó, esse diafragma, ele vai se contrair, empurrando, por exemplo, os órgãos do intestino mais para baixo, por isso que você fica com a barriga mais cheia, né? E aí os pulmões, eles vão, o quê? Vai encher, as costelas, elas vão se levantar. E o ar, ele sempre segue um caminho, de onde tem menos pressão para onde tem mais pressão. O que vai acontecer? A pressão interna, ela diminui com relação à pressão externa. Consequentemente, o ar, ele entra, tá certo? Agora, quando ocorre a expiração, que é na hora de expulsar o ar, o que vai acontecer? O diafragma, ele relaxa, certo? As costelas, elas vão baixar, isso provoca um aumento da pressão interna dos pulmões. Então, o ar, ele vai sair, porque ele migra de onde tem mais pressão para onde tem mais pressão. É isso que acontece durante a ventilação pulmonar, tá? E aqui, gente, lá nos alvéolos, quando o ar ele chega, o que vai acontecer nos alvéolos? Primeira coisa, cada pulmão ele tem cerca de 2 milhões, tá, de alvéolos, que tem aproximadamente 0,2 milímetros, tá? A superfície dos alvéolos é de cerca de 160 metros quadrados. Como assim? Tem tanta área de superfície de alvéolo dentro dos pulmões que chega a essa quantidade aqui de superfície, tá? Nos alvéolos acontece o que nós chamamos de hematose, que são as trocas gasosas, tá? Então, olha só, nós temos aqui o alvéolo visto de fora, veja que ele é cheio de capilares, né, que são ramificações dos vasos sanguíneos. Veja que aqui eu tenho um sangue rico em oxigênio passando aqui, que está sendo representado pelo sangue vermelhinho, e aqui o sangue rico em gás carbônico, representado por esse sangue azul aqui. Sangue rico em oxigênio é um sangue arterial. E sangue rico em gás carbônico nós chamamos de sangue venoso, tá, gente? Então, veja, o sangue ele vem, aliás, aqui nos pulmões, ó, o sangue ele vem para os pulmões venoso, cheio de gás carbônico, aí ele chega aqui nas ramificações, recebe oxigênio e fica vermelhinho, se torna arterial, tá? E aí ele volta para o nosso organismo para poder entregar para as nossas células esse oxigênio. Então, o que está acontecendo lá dentro para que o sangue deixe de ser venoso e se transforme em um sangue arterial? É isso aqui, gente, ó. O ar, ele vem rico em oxigênio, tá? E aí o que acontece, gente? Olha só. O sangue está passando aqui na corrente sanguínea, ele vem aqui, gente, rico em gás carbônico. Aí o que acontece? Essas células estão cheias de gás carbônico, entregam para o alvéolo o gás carbônico e recebe do alvéolo o oxigênio. E aí o sangue deixa de ser arterial, ele deixa de ser venoso e se transforma em um sangue arterial e segue o fluxo, tá? Então, nos alvéolos ocorre a hematose, que são as trocas gasosas. O sangue ele recebe o oxigênio
e entrega para o alvéolo o gás carbônico, tá, gente? É isso aqui que está acontecendo, de maneira mais, dando um zoom maior para a gente entender melhor. Nós temos aqui, essa moléculazinha aqui, gente, é a hemoglobina, certo? Essa bolinha cinza. Veja só, o que está acontecendo aqui? A célula está recebendo o gás carbônico, tá? E aí o que vai acontecer? Ela entrega, aliás, desculpa, gente, ela está recebendo o oxigênio, tá, gente? A célula que está aqui nessa região, ela recebe o oxigênio e entrega quem? O gás carbônico. E esse gás carbônico ele vai ser eliminado para que o indivíduo possa expirar, ele joga para fora o gás carbônico, ok? Agora, o que está acontecendo aqui nessas regiões em que acontece uma diminuição da hemoglobina oxigenada? Então, vamos só relembrar o que a questão está falando. Ele está falando que a hipóxia é um mal das alturas, né? Que a pessoa ela vai sentir dor de cabeça, tontura, falta de ar. E pessoas que praticam esportes em regiões de grande altitude, elas têm uma diminuição da hemoglobina oxigenada. O que é a hemoglobina oxigenada, gente? É que quando o oxigênio ele chega nos pulmões, né, a hemoglobina ela recebe oxigênio. E isso está diminuindo nessas regiões que têm grandes altitudes. Tá? O que está acontecendo? Ocorre uma elevação da pressão arterial, ocorre um aumento da temperatura corporal, uma redução da temperatura do ambiente, ou uma queda na pressão do oxigênio, pressão parcial do oxigênio, ou uma diminuição da quantidade de hemácias. Pessoal, em grandes altitudes, nós temos uma diminuição na pressão atmosférica. Consequentemente, essa pressão atmosférica diminuída vai fazer com que a pressão parcial do oxigênio diminua. Consequentemente, o indivíduo ele vai ter dificuldade de absorver oxigênio, consequentemente, a sua oxigenação vai ser prejudicada. E aí ele vai sentir esse mal chamado de hipóxia, tá? Então, a alternativa correta vai ser a letra D. Ocorre uma queda na pressão parcial do oxigênio por conta da baixa pressão, tá? Dos ambientes de grandes altitudes, ok? Essa próxima questão, ela diz o seguinte: a inspiração e a expiração são movimentos respiratórios realizados, respectivamente, para a entrada, no caso, a inspiração é para a entrada, né? E a saída de ar do nosso corpo, ou seja, a saída de ar é a expiração, tá? A inspiração é causada pela contração de qual músculo do sistema respiratório? Então, gente, existe um músculo que, inclusive, ele é uma característica exclusiva dos mamíferos, tá? Esse músculo aí, gente, vai ser o diafragma. É o músculo responsável pelo controle ali dos movimentos de expiração, tá? E de inspiração. Então, vamos analisar aqui, ó, o diafragma ele fica logo abaixo dos pulmões, tá? Quando o indivíduo tem quando ele vai inspirar, ele vai o quê? O diafragma ele vai se contrair, ele desce, né? Os músculos aqui das costelas, as costelas elas vão se levantar e aí a pressão interna dos pulmões aqui, ela vai diminuir. Consequentemente, tá? Ela vai o quê? O ar ele vai entrar. Tá? Isso tudo pelo controle do diafragma. Tá, ok, pessoal? Vamos aqui para essa próxima questão. Ela diz o seguinte: a figura mostra a curva de saturação da hemoglobina e da mioglobina em função da pressão parcial de oxigênio e reflete a afinidade de cada proteína pelo oxigênio. Embora ambas sejam hemoproteínas, ligantes de oxigênio, a hemoglobina transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos pela corrente sanguínea e a mioglobina se liga ao oxigênio dentro das células musculares. Antes da gente responder essa questão, uma breve observação. A mioglobina, por exemplo, pessoal, é aquele líquidozinho vermelho que sai da carne. Sabe quando você faz aquele churrasco delicioso? E aí tem gente que gosta de comer carne mal passada, né? Aí quando corta a carne e vê que ela tá toda vermelha dentro, aí o cara diz assim, tá cheio de sangue. Na verdade, ele não é sangue, tá, pessoal? Nós chamamos aquilo de mioglobina.
A mioglobina, ela é responsável por se ligar ao oxigênio quando o sangue está transportando oxigênio, que chega até o músculo. Então, ele entrega esse oxigênio para a mioglobina, tá? E a mioglobina entrega para o sangue o gás carbônico, tá? Ok, pessoal? Então, ele está só explicando que a diferença entre as duas é que a hemoglobina está presente no sangue, ok? É o pigmento vermelho do sangue, e a mioglobina é o pigmentozinho vermelho que está presente nas células do nosso organismo, tá? Por exemplo, células musculares. Então, de que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina? Se eu não tenho o gene da mioglobina, ela não é produzida. Se ela não é produzida, gente, eu vou ter aqui, ó, a transferência do oxigênio do sangue para o tecido muscular vai ser prejudicada. Por quê? A hemoglobina, ela está presente na célula muscular. Então, se ela não é produzida, eu tenho agora uma prejudicação do recebimento do oxigênio pela célula muscular. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra D, tá, pessoal? Eu fico feliz de compartilhar esses conhecimentos com vocês. A gente falou sobre o sistema respiratório e eu espero que vocês estejam aí prontos para mais uma aula. Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do preparatório do Pais UEMA Enem. Aqui é o professor Celso Ramos, Celso Almeida, né? Depende de como você queira chamar. E nós estamos aqui na nossa plataforma Gonçalves Dias para mais uma aula de biologia. E hoje nós vamos trabalhar, pessoal, o conteúdo de sistema cardiovascular. Tá? Nós vamos responder aqui algumas questões. A gente tem respondido uma série de questões que a gente acredita, né? De conteúdos que a gente acredita que vai cair aí no seu vestibular do Pais UEMA Enem, tá? Tanto do Enem quanto do Pais UEMA, a gente vê questões que são contextualizadas e que traz várias situações do cotidiano, tá? Que envolve aí conhecimento de biologia. Essa questão aqui, nós vamos responder ela agora, então preste atenção, tá? Eles trazem um texto assim enorme, que às vezes ele coloca um texto muito grande para poder te deixar cansado. Uma questão de Enem, por exemplo, a gente tem aí cerca de 2 minutos para responder cada questão. Você precisa otimizar o máximo possível do tempo para poder você ter tempo, né, para responder, por exemplo, fazer a sua redação e se dedicar também para outras questões que sejam um pouquinho mais complexas, tá? Essa questão aqui, ela diz o seguinte: leia o texto sobre o problema da circulação sanguínea que atinge muitas pessoas. E aí ele começa dizendo: a má circulação do sangue é uma das causas mais comuns de inchaço nas pernas, nos pés e nos tornozelos. E geralmente surge no final do dia em adultos, em idosos e em grávidas. Eu só fazer aqui, abrir um parênteses, né? Antes da gente continuar lendo essa questão, é interessante a gente notar que o nosso sistema cardiovascular, ele não tem o objetivo apenas de transportar sangue ali no interior de vasos sanguíneos, mas ele é importante também para promover, juntamente com o sistema linfático, promover a absorção do excesso de líquido que fica entre as nossas células. Então, esse inchaço que ele comenta aqui é o acúmulo de líquido entre as células que precisa ser drenado o tempo todo, tá? Então, é isso que ele está falando, desse inchaço corriqueiro que acontece em adultos, principalmente idosos ou grávidas, tá? E aí, continuando, ele diz: embora não provoque dor, pode causar um ligeiro desconforto, semelhante a ter os pés mais pesados ou cheios de líquido. A má circulação é um processo natural que surge devido ao envelhecimento das veias, que se tornam menos capazes de empurrar o sangue de volta para o coração, e por isso o líquido vai se acumulando em excesso nos pés e nas pernas. Inclusive existe uma condição, uma doença, né? A gente chama de elefantíase, tá? Essa doença é ocasionada principalmente pelo acúmulo desse líquido, que é gerado principalmente por conta de um tipo de parasita que fica no sistema linfático. Mas não é o que está sendo colocado aqui na questão, tá? Mas
tem a ver a parte em que ele comenta sobre o acúmulo ou o excesso de líquido aí nos membros, né? Vamos ver aqui o que ele está pedindo. De acordo com o texto, a assertiva que justifica, considerando os princípios da física, o que acontece com a circulação humana vai ser o quê? Então veja que ele agora vai pegar alguns conceitos de física e vai atrelar com biologia. Olha que loucura, né? Ele mistura conhecimentos, né, de disciplinas diferentes. É uma questão bem interdisciplinar. Vamos aqui tentar entender, né, quais são os princípios físicos ou biológicos que estão aqui inseridos nessa questão do acúmulo de líquido, né, que acontece nos membros, principalmente dessas pessoas adultas. Então, letra A diz o seguinte: às vezes não exerce influência na pressão sanguínea durante o trabalho de trazer o sangue de volta ao coração. Gente, será que às vezes ela não vai exercer influência nenhuma? Ó, não exerce influência na pressão sanguínea? Será que ela não exerce? Ora, se ela não exercesse, consequentemente, o sangue, ele tenderia a ter um refluxo, ou seja, ele teria a tendência de voltar para onde ele veio. Aliás, voltar de onde ele veio, na verdade, né? Porque o sangue, ele é bombeado e, às vezes, elas têm um objetivo aí, principalmente, de trazer o sangue dos tecidos até o coração. Então, realmente, às vezes, elas exercem, sim, essa influência, tá? Sobre a pressão sanguínea, durante o trabalho de trazer o sangue de volta ao coração. Então, não vai ser a letra A. Vamos aqui para a letra B. O que ele diz, né? O sangue empurrado de volta para o coração se refere à incapacidade de vencer o campo elétrico e a força elástica. Então, a gente não vê essa influência de campo elétrico e de força elástica não, tá, pessoal? Com relação ao transporte do sangue por meio das veias até o coração. Não é por conta dessa incapacidade de vencer campo elétrico nem força elástica, não. Eu vou já mostrar para vocês quais são as forças aí que vão ser exercidas sobre o sangue para poder ele ser transportado, tá? A letra C diz o seguinte: o sangue, ao realizar o caminho de volta para o coração, não sofre resistência da gravidade e nem da energia mecânica. Com certeza sofre sim. A gravidade, ela vai influenciar bastante nesse transporte do sangue, porque imagina, você está em pé, os seus braços voltados para baixo. Olha, você precisa que o sangue seja drenado do braço até o coração. Então, a gravidade ela está influenciando, sim, sobre o sangue, tá? Então, como é que ele diz aqui que o sangue ele não sofre influência? Aliás, não sofre resistência da gravidade. Então, a letra C também não tem nada a ver, tá? A letra D, ele diz o seguinte: às vezes não proporcionam pressão ao sangue para vencer a força-peso e para adquirir energia cinética, potencial gravitacional. Pessoal, isso aqui está correto, tá? As veias, elas não vai proporcionar pressão para que o sangue vença essa força-peso. Na verdade, quem promove essa pressão, né, vai ser o coração, através dos seus batimentos, ok? E aí a letra E, ele fala que as veias envelhecidas proporcionam força ao sangue, porque descreve um movimento periódico em torno de um ponto de equilíbrio. Também não vai ser a letra E. Vamos aqui para a próxima questão. A gente vai comentar essa questão aqui, depois eu vou mostrar para vocês ali um esqueminha rápido do nosso sistema cardiovascular, para vocês entenderem melhor um pouco do funcionamento, tá? Essa questão aqui, ela é do Enem, e ela diz o seguinte: a imagem representa uma ilustração retirada do livro de Monto Cordes, de autoria do médico inglês William Harvey, tá? Que fez importantes contribuições para o entendimento do processo de circulação do sangue no corpo humano. No experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete A no braço de um voluntário e esperar alguns vasos incharem, pressionava-os em um ponto H, mantendo o ponto pressionado, deslocava o conteúdo de sangue em direção ao cotovelo. Percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após esse processo, de H até O. Vamos entender aqui o que ele está falando. Ó, ele colocou um torniquete, deixou os vasos sanguíneos incharem, né?
Aí aqui nós temos dois pontos, o ponto H e o ponto O. Aí o que ele fez? Ele pressionou, vamos ler lá. Ele fez o seguinte, ó, ele pressionou em um ponto H, mantendo o ponto pressionado, deslocava o conteúdo do sangue em direção ao cotovelo, percebendo que o trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após esse processo, de H até O. Então, o que ele fez? Nesse ponto H, ele colocou o dedo aqui, né? E ele fez aqui, ó. Ele manteve pressionado, empurrou o sangue até o ponto O. E aí, o que aconteceu? Vamos ver aqui. Ele disse que o trecho permanecia vazio após o processo. Então, ele disse que pressionou daqui até aqui e esse trechozinho permaneceu vazio, né? O que pode ter acontecido? Observe a ilustração do experimento, está aqui e ele está querendo saber o que aconteceu. Qual foi o fenômeno responsável pelo fato do sangue ele ficar vazio aqui, né? Da veia ficar vazia nesse trecho aqui. Seria a pressão arterial? Seria a presença das válvulas venosas? Da circulação linfática? Seria a contração cardíaca responsável por isso? Ou o transporte gasoso, né? Transporte de gases? Vamos lá, pessoal. Ele está falando aqui de veias. Então é interessante a gente apresentar aqui para vocês a diferença entre veias e artérias, tá? As veias e as artérias são vasos sanguíneos, só que eles se diferenciam por conta da sua estrutura e da sua função, tá? Entenda uma coisa, toda veia, ela traz sangue para o coração. E toda artéria, ela leva sangue do coração para qualquer parte do corpo, tá certo? Então, veia traz sangue para o coração, artéria leva sangue do coração para qualquer parte do corpo, tá? Seja para os pulmões ou para outros órgãos do nosso organismo. Então, essa é a primeira diferença com relação à função, tá certo? A segunda diferença é com relação à estrutura, né? Observe a estrutura de uma veia e de uma artéria. Olha aqui as paredes de uma artéria comparada com as paredes de uma veia, tá? A da artéria, ela tem uma parede muito mais robusta, tá? Muito mais resistente. Isso se deve principalmente à maior pressão sanguínea que é exercida sobre a artéria. Diferente do que acontece com a veia. Por quê? A veia, como ela é um vaso sanguíneo que traz sangue para o coração, a pressão ela não é tão intensa. Então, as paredes das veias tendem a ser mais finas, tá certo? Uma outra característica com relação às veias e às artérias é que as veias, elas apresentam uma estrutura lá na parede interna dela, que nós chamamos de válvula, tá? E qual é a função dessa válvula, né? A função das válvulas que existem dentro das veias é que ela vai impedir o refluxo. Olha, o sangue ele vai seguir numa direção, mas ele não pode voltar, tá? Porque senão haveria o refluxo, né? Então, para impedir que o sangue volte, existe a válvula venosa, né? As válvulas que existem dentro das veias. Uma outra diferença que a gente pode mencionar também é o seguinte: a maior parte das veias do nosso organismo, ela transporta sangue venoso, tá? Mas existe exceção. Por quê? O que é sangue venoso? Sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico, tá? E o sangue arterial, nós chamamos que ele é um sangue rico em oxigênio. Então, a maior parte das veias transportam sangue venoso. Só que existe uma exceção. Eu vou já mostrar para vocês qual é a exceção. E a maior parte das artérias, elas transportam sangue arterial, tá? Que também tem a exceção também. Mas essas são as diferenças entre veias, né, e artérias. Olha aqui a estrutura. Tanto as veias quanto as artérias, elas possuem as mesmas estruturas histológicas, né? Ou seja, os mesmos tipos de tecidos presentes. Nós temos aqui uma túnica íntima, que é essa camada interna, tá? Que reveste a parede interna do vaso sanguíneo, que pode ser tanto a veia quanto a artéria. Nós temos aqui, ó, um tecido conjuntivo, que fica na face interna da parede do vaso sanguíneo, tá certo? Nós temos aqui a túnica média, formada por tecido muscular liso, tá?
esse tecido muscular liso, ele logicamente, faz parte do tecido muscular e ele tem uma contração involuntária, tá? Então, você vai ter, por exemplo, em algumas situações, casos em que o vaso sanguíneo ele se contrai para poder diminuir, por exemplo, o fluxo sanguíneo em determinada região. E essa contração do vaso sanguíneo ela é controlada aí no tecido muscular liso, que forma a parede dos vasos sanguíneos, tá? E aqui, revestindo externamente o vaso sanguíneo, a gente tem a túnica adventícia, tá? Então, dentro de uma veia, nós temos essas válvulas, tá? Que funcionam da seguinte maneira. Olha aí, ó. O sangue, ele passa livremente na direção do coração, tá? Então, essas válvulas aqui, elas se abrem quando o sangue passa. Só que, como vocês sabem, as veias, elas não exercem nenhum tipo de influência, de pressão, né, sobre o sangue. O que elas fazem? Ela apenas está servindo para transportar o sangue venoso para o coração, né, na maioria dos casos. E aí, no caso, como, por exemplo, uma veia que está no braço, o seu braço está virado para baixo. Então, o seu sangue, ele está vindo em direção ao coração, está vindo contra a gravidade. Então, a gravidade, ela influencia, ela exerce influência sobre o sangue. Então, quando o seu coração, ele bate ali, ó, ele bombeia sangue das veias para o coração. Só que a ação da gravidade, ela faz com que esse sangue tenha uma tendência de querer voltar. Só que aí é que entra o papel das veias, porque dentro dela existem essas válvulas que, quando o sangue ele vai querer voltar aqui por conta da influência da gravidade, na mesma hora, ó, essas válvulas elas vão se fechar, impedindo o refluxo, ou seja, o retorno do sangue de onde ele veio. Tranquilo, pessoal? Então, como vocês viram aqui no desenho, né, o que pode ter acontecido? Eu até comparo, outra coisa, eu até comparo essas válvulas aqui com esse negocinho que a gente utiliza para fechar sacola. Eu não sei o nome disso aí, tá, gente? Mas eu já fui em papelaria, quando eu ia fazer compras, e o pessoal colocava para fechar a sacola esse objeto aí, e eu percebi o seguinte, a sacola ela passa livremente, mas ela, na hora que você vai tentar tirar, é difícil, né? Só se você rasgar a sacola para conseguir abrir, porque isso aqui ele prende. Como se, é a mesma coisa, é o mesmo princípio que acontece aqui com as válvulas que existem dentro das veias, tá? E um conselho que eu te dou, gente, nunca coloque o dedo aqui não, porque isso aqui vai cortar o teu dedo, tá? Mas enfim, vamos aqui para nossa questão. Olha só, o cara colocou o dedo aqui nesse ponto, arrastou em direção até o ponto O, e aí a veia ficou vazia, a gente viu que o sangue não estava circulando nessa região. O que pode ter acontecido, né? O sangue, ele não voltava, tá? Então, seria a influência da pressão arterial, das válvulas venosas, da circulação linfática, contração cardíaca ou transporte de gases. Como a gente já mencionou, isso aí é a ação das válvulas venosas que impede o refluxo sanguíneo, né? Vai impedir que esse sangue volte, tá? Para poder não ter problema aí de circulação do indivíduo. Tranquilo? Então, a questão do Enem, que caiu aí, relacionada ao sistema cardiovascular. E aí a gente precisa um pouco entender a respeito do funcionamento desse sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular ele vai ser formado pelo coração, né, e pelos vasos sanguíneos, que são as veias e as artérias, né? Essas veias e essas artérias, elas, quando chegam nos pulmões ou nos tecidos, elas começam a se ramificar, né, formando cada vez canais mais fininhos. Para acontecer o quê? Para que nessas regiões, onde esses vasos vão ficando mais estreitos, aconteçam aí trocas gasosas, trocas de nutrientes. Então, nessas regiões onde ocorrem essas ramificações aqui, nós chamamos de capilares, tá, gente? Então, vamos lá. Onde você está vendo pintado de azul, nós temos ali sangue venoso. Sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico, tá? Onde você está vendo pintado de vermelho aqui, ó, é sangue arterial. Sangue arterial é um sangue rico em oxigênio.
Então, eu expliquei para vocês no começo da aula o seguinte, olha, toda veia, ela transporta sangue do coração, aliás, sangue de qualquer parte do corpo para o coração. Então, ó, isso aqui é veia, porque está trazendo sangue para o coração, tá certo? Isso aqui também é veia, porque está trazendo sangue para o coração. E todo vaso sanguíneo que leva sangue do coração para qualquer parte do corpo, nós chamamos de artéria. Onde é que nós temos aqui a artéria? Olha aqui, ó. A artéria é isso aqui, porque está levando sangue do coração para as outras partes do corpo. E a artéria também, ó, vai, tanto isso aqui, né, que está levando, e isso aqui também, ó, está levando sangue do coração para outra parte do corpo. Isso aí é a artéria. E eu falei para vocês que a maior parte das veias leva sangue venoso, que é um sangue rico em gás carbônico. Veja, isso aqui está levando sangue venoso, e é veia, porque está trazendo sangue para o coração. Mas eu falei que existe a exceção. Por quê? Olha aqui uma veia que está trazendo sangue para o coração. Só que esse sangue aqui, ele é arterial, rico em oxigênio, porque ele acabou de vir dos pulmões, onde ocorreu as trocas gasosas. O sangue foi rico em gás carbônico para os pulmões e voltou rico em oxigênio para o coração, porque lá nos pulmões ocorreu as trocas gasosas, tá? E aí o sangue ele sai do coração também para outras partes do nosso organismo, tá? Para promover o quê? Para oxigenar os tecidos. Aqui vai ser a circulação sistêmica. Então o sangue ele vai arterial, rico em oxigênio, volta venoso, porque lá nos tecidos ele recebe o gás carbônico das células. Então aqui foi um apanhado geral do sistema cardiovascular. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, tá? Fique com Deus, até mais. Tchau, tchau.